Esse cara acabou se transformando em um gato depois de ter sido gravemente ferido em uma batalha, porque aquela era a única forma dele sobreviver. Após isso, nos é mostrado um garoto bastante empolgado, e ele sai da loja de pets com vários petiscos pros seus gatos. Ele pensa que também precisava comprar algo pra ele comer, mas acabou esquecendo e comprou apenas pros gatos. Mas ele pensa que não tem problema, já que os gatinhos ficariam muito felizes. Após isso, um garoto entra na frente do carro pra pegar a bola dele, que havia caído. Mas no momento que o garoto estava prestes a sofrer um acidente, o protagonista se move em alta velocidade e salva ele. Vemos que a criança fica chocada com a situação, e o protagonista conta que estava feliz por ele estar bem. Então as pessoas começam a se perguntar se não tinha um garoto ali agora há pouco. Vemos o protagonista pensando que ele estava feliz pelas suas habilidades terem salvo a vida de um garoto. Vemos o garoto contando pra sua mãe que ele estava salvo graças àquele garoto, mas então ele percebe que ele já havia sumido. O protagonista pensa que se ele não tomar cuidado, as pessoas podem acabar descobrindo sobre seus poderes. Após isso, nos é mostrado ele alimentando os gatos, então de repente os gatos começam a tentar atrair ele pra algum lugar. Após seguir aqueles animais, ele encontra um gato gravemente ferido e resolve levar ele pra sua casa. Vemos o gato acordando e se perguntando onde ele estava. Então ele pensa que naquele momento ele realmente havia se transformado em um gato. Ele conta que ele é incrível por ter sido capaz de transmutar para uma forma de vida diferente. Após isso, o protagonista chega, dizendo que ele tá feliz por ele estar bem e que ficou preocupado ao ver ele coberto de sangue. O protagonista conta que apesar de tudo isso, ele estranhamente não tinha qualquer ferimento. Então o gato pensa que aquele inseto fala demais e que ele não ficou quieto desde que ele acordou. Após isso, ele dá leite e ração pro gato, então ele se pergunta como aquele verme ousa oferecer comida felina ao grande Kaiden. Só que logo após ele pensar isso, ele sente uma fome de 10 mendigos e ele pensa que não tem escolha, já que ele tem que comer se quiser se recuperar. Depois de ter tomado leite, ele se pergunta por que aquilo era tão bom. Então de repente o protagonista levanta ele, dizendo que iria ver se ele era um macho ou uma fêmea. E é nesse momento que o gato simplesmente fala, perguntando como ele tem a ousadia de fazer aquilo. O protagonista pensa que ele deve estar ouvindo coisas, ou então é a sua TV que tá ligada. Mas então o gato fala mais uma vez, perguntando se ele era surdo e se precisaria cortar suas orelhas para ele acordar pra vida. O protagonista fica completamente chocado e se afasta, perguntando por que um gato estava falando. O gato diz a ele que é pra ficar quieto e que se ele não fizer isso, vai cravar suas unhas na cabeça dele. Ele pede ao protagonista pra olhar pra ele e dizer qual era o seu nome. Então ele grita, dizendo que não quer ter que repetir o que ele acabou de dizer. Após isso, o protagonista responde, dizendo que se chama de Wu. Então o gato manda ele pegar uma cadeira e ele vai buscar imediatamente. Vemos o gato subindo na cadeira e ele se pergunta por que é tão difícil subir naquilo. Então ele ameaça o protagonista, dizendo que se contar pra alguém sobre ele vai ver o sol nascer quadrado. Após isso, ele olha no espelho e pergunta quem era aquele animal. Ele conta que aquilo nem parece um gato, então ele se pergunta se aquele gato gordo era ele. Após perceber que aquele animal era realmente ele fica tão chocado que acaba até desmaiando. Então o protagonista começa a sacudir ele e o gato pede ele pra parar, dizendo que não estava inconsciente. Ele olha no espelho novamente e pergunta por que de todas as existências tinha que ser logo um gato gordo. O protagonista pede licença, chamando ele de Senhor Gato. Mas então o gato diz ao protagonista que é pra chamar ele de Kaiden. Ele pergunta como que um gato consegue falar e ele diz que consegue falar porque na verdade ele é uma pessoa. Ele conta que essa forma era apenas temporária e ele diz que além disso o protagonista não precisa saber dos detalhes. Após isso eles ficam em silêncio e a barriga do gato ronca. Então o protagonista diz a ele que deveria comer um pouco. Ele pergunta se mesmo depois de ter dito que ele era um humano ele ainda vai oferecer comida felina pra ele. Então o protagonista conta que por mais que ele seja humano, nesse momento ele tinha o corpo de um gato e a comida humana pode fazer mal a ele. Então Kaiden pensa que o garoto tem razão e que ele já ouviu que comida humana faz mal aos gatos. Após ter experimentado aquela comida, ele pensa que aquilo era muito bom. Então após isso, vemos ele de barriga cheia, então ele diz: não pode ser, eu, o Kaiden, estou satisfeito com comida felina. Ele pensa que aquele corpo era uma completa desordem, que se aqueles caras achassem ele agora, ele não teria como fugir. Após isso, ele conta que iria ao hospital veterinário, já que não tinha mais comida de gato ali. Então ele pergunta ao Kaiden se queria ir com ele. O Kaiden pergunta a ele por que motivo ele iria querer isso. Então o protagonista diz: não seja assim, vamos juntos, e se eu falar pras pessoas sobre você? O Kaiden pensa que ele tem razão e conta que se é assim, ele vai junto com ele. Então nos é mostrado o protagonista segurando o gato no colo e o Kaiden fica pistola, perguntando o que ele estava fazendo. O protagonista diz que ele estava ferido e por isso vai carregar ele. Então o gato tenta atacar ele, mas não consegue. Então ele diz: solte-me imediatamente, você acha que eu, o grande Kaiden, sairei dessa forma tão indigna? Após isso, vemos que o protagonista havia apenas prendido ele usando a camisa. Então nos é mostrado ele perguntando a si mesmo o que era esse sentimento irritante, mas de alívio ao mesmo tempo. Após isso, ele acaba adormecendo e ele pensa que não era tão ruim assim. Vemos o doutor perguntando o que ele estava fazendo ali tão tarde. Então ele diz que veio comprar comida de gato e também queria que ele desse uma olhada naquele gato que estava com ele. Então após ter ouvido isso, o Kaiden fica pistola, se perguntando se aquele garoto tinha mentido pra ele. O doutor pergunta qual era o nome daquele gato. E após o protagonista ter dito que ele se chama Kaiden, o doutor diz que é um nome magnífico comparado com a aparência dele. Vemos o doutor abrindo a boca do Kaiden e ele pensa que isso era muito constrangedor. O doutor conta que o gato não tinha qualquer problema e o protagonista diz que isso é um alívio. O Kaiden pensa que aquele garoto idiota continuava se preocupando com ele. Então o doutor diz que sinceramente o que aquele gato precisa é fazer uma dieta acima de qualquer outra coisa. Então Kaiden se pergunta se deveria acabar com ele agora. O doutor conta que ele não precisa de uma receita, que ele deve apenas cuidar do gato e voltar caso surja alguma coisa. Então nos é mostrado os dois caminhando pela rua e o Kaiden pede ele pra parar e ele pergunta se haviam gatos monstros naquela vizinhança. O protagonista conta que não sabe o que é um gato monstro, ele pergunta por que ele estava falando. Então nos é mostrado um animal bastante ameaçador saindo do beco. O protagonista pergunta o que era aquilo e pergunta se era esse o tal do gato monstro. Ele pensa que parece mais um tigre do que um gato. O protagonista diz ao Kaiden que talvez seja por ele ser um gato agora, mas pra ele não parecia com um gato.
Então o protagonista pergunta o que ele deveria fazer agora e o Kaiden manda ele correr imediatamente. O Kaiden conta que nunca imaginou que ele teria ótimos reflexos e ele conta que tudo que ele pensou que ele faria é congelar e tremer de medo. Então Kaiden diz que nesse passo dificilmente aquele gato vai alcançar eles. Mas então aquele gato dá um salto e se aproxima dele, tentando atacar ele pelas costas. Vemos que ele consegue desviar por pouco, mas ele acaba perdendo equilíbrio, ele cai próximo de uma lixeira. O protagonista conta que ele tá bem, que a única coisa que rasgou foi a sua roupa. Então Kaiden diz que seria bom eles terem algum tipo de arma com eles. Então o protagonista conta que ele tinha algo assim com ele tira uma varinha do bolso. Vemos que na ponta da varinha havia algum tipo de brinquedo para gatos. Então Kaiden se pergunta se ele era louco e pergunta o que ele pretende fazer com aquilo. Após isso, o protagonista começa a balançar aquele brinquedo e pede ao gato para ir para trás. Mas logo após isso, vemos que havia funcionado e ele começa a brincar com aquilo. O protagonista conta que essa era a única chance deles e que eles deveriam correr agora. Mas então vemos que o Kaiden também estava brincando com aquilo. Nos é mostrado um flashback da forma humana do Kaiden. Nos é mostrado um inimigo admitindo a derrota para o Kaiden no passado dele. E nos é dito que ele era um homem que desafiava e derrotava qualquer adversário forte. Dizem que nem os mais famosos querem desafiá-lo. E é dito que aparentemente nem o mais forte dos despertos consegue chegar aos pés dele. Nos é mostrado um homem dizendo ao Kaiden para se juntar a ele. E esse homem conta que juntos eles dominariam o mundo. Então de repente ele recobra a consciência e vemos o protagonista chamando ele. Ele olha pro protagonista com uma cara bastante envergonhada enquanto brincava com aquilo. Então o gato dá um salto e acaba comendo aquele brinquedo. Após ter comido aquilo, o animal encara o protagonista e ele se pergunta o que ele iria fazer agora. Ele percebe que o gato possui uma cicatriz e ele se pergunta se esse era aquele gato da vizinhança. Após isso, o gato parte para cima dele mais uma vez e ele consegue desviar por pouco. Então vemos o Kaiden bastante bolado e ele se pergunta por que aquele corpo se move por conta própria. Então ele pensa, eu, Kaiden, admitir tal comportamento esparvoado. Eu não sou desse jeito. Após isso, o protagonista vem correndo, agarra o Kaiden e vai embora. Vemos que o protagonista havia conseguido despistar aquele animal e ele diz ao Kaiden que ele tem razão, que era realmente um gato. Mas então ele pergunta por que a aparência dele era muito maior do que a de um gato comum. O protagonista conta que ele não tá por perto e talvez tenha parado de perseguir eles, então ele diz que é seguro eles irem embora agora. O Kaiden conta que ele pode até estar salvo, mas não significa que as outras pessoas estejam. Então o protagonista pergunta do que ele estava falando. O Kaiden conta que ele conseguiu fugir, mas ele pergunta o que aconteceria se uma outra pessoa cruzasse seu caminho. Ele conta que nesse horário não tem muitas pessoas fora de casa, mas ele vai atacar as pessoas próximas que ele encontrar. E ele diz que poderia acabar em algum desastre, a não ser que essas pessoas tenham reflexos rápidos, assim como ele. O protagonista conta que ele tem razão e ele se pergunta o que ele deveria fazer nesse caso. Então o Kaiden conta que era óbvio que a única opção era fugir, assim como eles acabaram de fazer. Mas o protagonista conta que ele viu quão rápido era aquele gato e ele conta que não tem dúvidas que alguém vai se machucar com isso. Então o Kaiden diz que nesse caso ele deveria ligar para uma autoridade competente. Então o protagonista fica em silêncio por alguns segundos e ele conta que havia esquecido seu celular. O Kaiden conta que se é esse o caso, ele não pode ajudar, e muito menos ele. Então o protagonista conta que nesse caso era só resolver o problema. Então o Kaiden olha pra ele com uma cara bastante estranha e pergunta do que ele tava falando e por que motivo ele tem que fazer alguma coisa. O protagonista conta pra ele que ver esse olhar vindo de um gato chega a ser doloroso. Então o Kaiden pergunta o que ele acha que pode fazer e pergunta a ele se não tinha visto o tamanho das garras dele. Ele conta que aquelas sim são capazes de arrancar orelhas, mas o protagonista conta que ainda assim eles não podem simplesmente ignorar aquilo. Então o Kaiden pergunta a ele por que motivo ele continua discutindo sobre isso e ele diz que não é problema dele se alguém se machuca ou não. Após isso, o Kaiden observa o olhar dele e ele pensa que aquele garoto estava realmente falando sério. O Kaiden pensa que ele pode até correr risco de vida, mas ainda assim ele pensa em voltar. Então o Kaiden pensa que ele é realmente um estúpido e sentimental. Vemos o protagonista dizendo a ele que poderia ir pra casa antes dele, e ele conta que ia dar um jeito de lidar com aquele gato. Vemos o protagonista pensando que ele tem certeza que já viu aquele gato, e ele diz que ele não era daquele jeito, que era fofo e gentil. Ele conta que não sabe o que aconteceu, mas ele não pode deixar aquele animal daquele jeito. Após isso, o Kaiden observa e ele suspira. Ele conta que estava tudo bem, se ele realmente deseja fazer algo, então ele vai ajudar. O protagonista se pergunta do que ele estava falando, então ele conta que vai ser por pouco tempo, mas ele vai dar poderes para auxiliar ele. E ele conta que serão poderes suficientes para neutralizar aquele animal. Vemos o protagonista perguntando se isso era sério, se realmente existe esse tipo de coisa. Mas então Kaiden diz a ele para não se animar demais. E ele conta que esses poderes que ele vai dar vão se esvair rapidamente e ele vai ter pouco tempo para utilizar. Então Kaiden pede a ele para se agachar na frente dele. E ele conta ao protagonista que precisaria olhar nos seus olhos. Após isso, ele põe a pata na cabeça do protagonista e ele começa a transferir os seus poderes. Vemos que havia eletricidade ao redor dos dois. Então de repente acontece um apagão em todo o bairro. Após isso, o protagonista conta que ele sente um poder enorme percorrendo seu corpo inteiro. E ele conta que tinham até raios saindo dele. Nos é mostrado o Kaiden bastante cansado e ele conta que isso é porque ele tem o poder do relâmpago. O protagonista conta que aquilo era muito legal e ele diz que nesse caso ia procurar por aquele gato agora. Mas então o Kaiden conta que ele nem vai precisar e que aquele bicho já tava ali. O protagonista diz ao Kaiden que é pra ficar atrás dele porque era perigoso pra ele. Então o gato pergunta do que ele tá falando e pergunta se ele quer que o grande Kaiden recue por causa de perigo. O Kaiden pensa que, pensando bem, ele não sabe porque essa criança tá absurdamente cheia de confiança de repente. E ele pensa que uma pessoa normal continuaria apavorada em frente ao monstro. Ele diz que o medo não desapareceria tão facilmente, mesmo que ele ganhasse algum poder. Então o protagonista pergunta se ele era aquele gatinho que apareceu perto da casa dele alguns dias atrás. O Kaiden pensa que ele era um maldito sentimental e que essa era a primeira abordagem que ele tinha com uma besta. Então ele pergunta ao protagonista se ele realmente acha que ele vai compreender alguma coisa do que ele disse. O protagonista conta que ele achou mesmo estranho não ter visto ele nos últimos tempos. Então ele pergunta o que havia acontecido com aquele gato. Após isso, o animal parte pra cima dele. O Kaiden pergunta o que ele estava fazendo e diz que ele deve se esquivar imediatamente. Então assim que o gato se aproxima dele,
ele se abaixa e consegue desviar no último segundo. Vemos que o Kaiden fica bastante impressionado com os reflexos que ele tinha. Então o Kaiden pensa que aquela criança não estava evitando os ataques por mera sorte. Ele pensa que o garoto era capaz de ler os movimentos do gato e reagir a eles. Ele se pergunta como aquilo era possível e ele pensa que mesmo que seus olhos sejam capazes de vê-los, uma pessoa normal não conseguiria reagir rápido o suficiente. E ele conta que não era apenas isso, que ele não tá sequer utilizando os poderes que ele havia passado pra ele, estava evitando todos os ataques. O protagonista se lembra que ele ouviu do Kaiden que poderia lutar usando seus poderes, mas ele deu o poder por pouco tempo. Então ele pensa que não pode desperdiçar essa oportunidade, que ele precisa esperar pelo momento certo pra derrotar o gato. Após isso, vemos ele dizendo que agora era o momento. Então ele se esquiva do gato num movimento quase instantâneo. O Kaiden novamente fica bastante impressionado e ele pensa que aquilo não é um poder que ele deu a ele. Então ele chega à conclusão de que o gato monstro não é páreo pro garoto. Vemos o protagonista se movendo em alta velocidade mais uma vez. Então Kaiden se pergunta se ele era um usuário do poder da velocidade. Então após isso ele se desculpa com o animal e ele desfere um soco carregado de eletricidade. Vemos que ele estava extremamente cansado e ele consegue derrotar o animal. O Kaiden se aproxima e conta que estava se perguntando por que ele estava tão ansioso para começar aquela luta. E ele diz que nunca imaginou que ele possuísse tal habilidade. O protagonista pergunta ao Kaiden se aquele gato não estava morto. Então o Kaiden diz a ele que estava apenas inconsciente, que ele não precisa se preocupar. Então de repente o gato reduz de tamanho. O protagonista diz que sabia que era ele. O Kaiden diz a ele que eles não têm tempo para isso. E ele conta que as pessoas vão começar a chegar em breve por causa do barulho. Após isso, nos é mostrado um homem misterioso em cima de uma torre. E ele pensa que aquilo era muito estranho e se pergunta por que o dispositivo não consegue localizar o espécime que ele plantou. Ele pensa que não tem nenhuma hora que a sua cobaia estava naquela área. Então ele conta que crê que vai ser preciso despertar o selo usando sua habilidade. Vemos ele esmagando o celular na mão dele. Ele conta que tentou evitar isso para despistar os rastreadores. Então ele conta que não tem escolha, que vai ter que correr o risco de perder essa oportunidade caso o experimento seja bem sucedido. Vemos que ele possui algum poder misterioso e que ele estava bastante enfurecido. Então ele se pergunta onde estava sua cobaia e diz a ela para voltar agora. Após isso, nos é mostrado o figurante tratando daquele gato e ele conta que fez tudo o que podia e pergunta o Kaiden se era o suficiente. O Kaiden conta que sim, que ele fez o máximo que ele podia. Ele conta ao protagonista que ele estava levemente eletrocutado, mas era somente isso. Então o protagonista conta que ainda assim seria uma boa ideia passar no veterinário. O Kaiden pergunta se não ouviu o que ele disse e conta que ele pode até não ter força suficiente para se transformar, mas nada é garantido. Então o Kaiden pergunta o que ele vai fazer caso ele acorde no meio do tratamento do hospital. O protagonista conta que ele sabe disso, mas ainda assim ele estava preocupado. Mas o Kaiden conta que era melhor desse jeito, que ele deveria parar de ficar reclamando. O Kaiden pensa que ele pode estar dizendo isso, mas ele não sabe o que levou um gato a se transformar em um monstro daqueles. Ele pensa que aquele animal não apenas cresceu fisicamente, mas também ganhou força. E ele conta que aquilo não é algo que um gato comum possa fazer. E ele pensa que aquilo certamente parecia com um desperto. Vemos o protagonista dizendo que ele estava um pouco focado demais em fazer os primeiros socorros no gatinho, então ele não disse mais cedo. Então o Kaiden pergunta do que ele estava falando e ele diz que não sabe muito bem como ele vai contar. O Kaiden pergunta o que é que ele está tentando contar. Então o Kaiden pergunta se era sobre a velocidade anormal que ele tinha. O protagonista diz que era exatamente isso e pede a ele para, por favor, manter em segredo. Então ele conta que não quer que os outros saibam sobre essa habilidade que ele tem. O Kaiden pergunta quem ele acha que ele era. E ele pergunta ao protagonista se pensa que ele é alguém que sai espalhando segredos aos quatro ventos para os outros. Então o Kaiden se refere àquele poder como habilidade desperta. O protagonista pergunta o que eram as habilidades despertas. Então o Kaiden pergunta se ele realmente não sabe o que é, mesmo que ele seja um despertado. Então o protagonista pergunta o que era isso. O Kaiden conta que nesse caso ele compreende a situação. E ele diz ao protagonista que ele não tem consciência de que é um desperto. Ele conta que às vezes realmente tem casos raros como esse, de pessoas que não sabem que têm habilidades despertadas. O protagonista chama o Kaiden de professor e ele conta que tem uma pergunta. Então ele pergunta ao Kaiden se está dizendo pra ele que isso que ele tem é realmente uma habilidade. E o Kaiden apenas acena, confirmando isso. O protagonista conta que se é esse o caso, deve haver outros como ele. Então o Kaiden diz que é claro que ele tá olhando pra um. O protagonista fica bastante chocado e ele pergunta ao Kaiden se realmente era um desperto assim como ele. Então o Kaiden pergunta ao protagonista se ele realmente acha normal que uma pessoa consiga se transformar em gato assim como ele faz. Após isso, vemos que o protagonista havia ficado emocionado, então o Kaiden pergunta o que ele estava fazendo. Ele pede desculpas ao Kaiden, dizendo que ele sempre achou que ele fosse o único anormal no mundo. O Kaiden conta que nesse caso até hoje ele pensou que só ele tinha essa habilidade. Ele conta que nesse caso ele compreende e que se um desperto quisesse viver apenas uma vida comum e não tivesse ciência de que existem outros como ele, seria bem difícil. Conta que a sua própria mãe disse a ele que nunca deveria usar suas habilidades depois que ela descobriu. Mas ele conta que quando era menor acabou usando por acidente. E ele diz que nunca vai esquecer do olhar dos seus amigos quando viram tudo. E do fato deles terem chamado ele de monstro. Então ele conta que após isso ele começou a se esconder com todas as forças. E além disso ele se mudou bastante também para que ninguém desconfiasse de nada. Ele conta que por isso vive com medo de tudo, mas não conta pra sua mãe porque ele não quer que ela se preocupe. Então ele se pergunta se ele era alguém doente, se alguém havia descoberto ele. Ele pensa que se descobrirem poderiam sequestrar ele para fazer experiências com ele e dissecar o seu corpo. Ele conta que por isso descobrir que existem outros como ele fez com que ele lacrimejasse. E ele conta que é ainda mais emocionante porque ele descobriu que não é uma pessoa doente, mas sim uma pessoa com uma habilidade despertada. Então Kaiden conta que nesse caso ele também sente um certo alívio. O protagonista conta que tem um pequeno pedido para fazer a ele. Então ele pergunta ao Kaiden se poderia ensinar para ele sobre os despertos. O Kaiden conta que pessoas com habilidades especiais são chamados de usuários de habilidades despertadas, ou então somente despertos. Ele conta que eles ainda não têm muito conhecimento de quando essas habilidades surgiram ou de como os humanos adquiriram elas. Então ele diz que elas podem ser relativas ao corpo ou à mente. Ele conta que alguns despertos têm habilidades telecinéticas e outros têm poderes destrutivos. E ele conta que além disso
disso, existem pessoas com poderes explosivos. Então o protagonista pensa que era igual aos heróis dos filmes e quadrinhos. E o Kaiden conta que era quase isso. Ele explica que dependendo da habilidade que você possui, você pode fazer diferentes coisas. E ele conta que o ponto principal da habilidade do protagonista é se mover em alta velocidade. Mas ele conta que ele possui a capacidade de fazer diversas coisas relacionadas a essa velocidade. Ele pergunta ao protagonista se no decorrer dos anos suas habilidades não ficaram muito mais poderosas. Então ele conta que no início ele só podia usar elas uma vez por dia e por 1 segundo apenas. Mas agora ele consegue usar por 3 a 5 segundos por dia. E vemos o Kaiden se perguntando se era só isso. Ele conta que pelo visto foi o medo que impediu ele de usar suas habilidades. E ele conta que após ter ouvido a história dele, fica claro que muito menos ele treinou. Então ele conta que entende que ele desesperadamente tentou se esconder. O protagonista pergunta se todos aqueles que são despertados treinam suas habilidades. Então o Kaiden conta que é claro, e ele pergunta que pessoa não ia querer se tornar mais poderosa com um poder desses. Então o protagonista pergunta se isso era sério e ele conta que ainda queria esconder a sua. O Kaiden conta que certamente ele é um caso à parte. Então após isso a barriga do protagonista ronca e ele pede desculpas, dizendo que não comeu nada depois do jantar. Ele pede ao Kaiden para esperar só 1 segundo, já que ele vai pegar algo para comer. Então ele começa a comer um pedaço de pão e ele olha pro Kaiden e ele desvia o olhar. Após isso ele coloca ração pro Kaiden, enquanto que ele também precisa comer e que ele não comeu nada depois do jantar. O Kaiden pensa que era inacreditável que ele vai ter que comer comida de gato mais uma vez. Então o protagonista conta que ele sabe que é comida de gato, mas ele vai precisar fazer um esforço. O Kaiden pensa que não tem alternativa, já que ele tá com tanta fome. Então após isso vemos a energia de uma habilidade despertada. O Kaiden sente aquele poder e ele se pergunta que energia era aquela. Ele conta que não percebeu mais cedo por estar fraco demais, mas ela toma conta dos arredores da casa inteira, não é uma energia qualquer. Após isso o gato monstro acaba despertando de repente e ele sai correndo pela casa. Após isso ele escapa pro lado de fora, e o protagonista diz ao Kaiden que aquele gato acabou de fugir. O Kaiden conta que já tinha visto, que não tem como aquilo passar despercebido, mas ele conta que não entende como ele é capaz de estar de pé tão cedo assim. Então ele se pergunta se aquela energia tem alguma coisa a ver com isso. Então vemos o Kaiden perguntando ao protagonista o que ele estava fazendo, e ele sai colocando o boné, dizendo que ele tem que encontrar aquele animal. O Kaiden conta que a primeira vez foi inevitável, mas a segunda é a escolha dele. E além do mais, aquele gato já estava fraco demais para fazer a transformação. E ele diz que isso significa que vai ser ainda mais fácil trazer ele de volta dessa vez. Então o protagonista conta que é claro que ele se preocupa com as outras pessoas, mas ele quer saber mesmo é do gato. E ele conta que não vai deixar nada acontecer com ele. Após isso, o Kaiden suspira e ele conta que nesse caso estava tudo bem e ele vai junto. O protagonista pergunta se ele tem certeza que vai junto. E ele conta que sim, que ele quer descobrir o porquê do gato estar daquele jeito e ele sentiu uma energia sinistra emanando de fora. Ele pede ao protagonista para não entender errado e ele conta que não tá indo por se importar com ele. Nos é mostrado o protagonista correndo. Então o Kaiden conta que os movimentos dele de agora são tão bons quanto a hora que ele lutou contra o gato. Ele diz que tem certeza que a velocidade desperta dele, assim como algumas outras habilidades, vão ser intensificadas em breve. Então o protagonista conta que ele percebe que tá mais rápido, mas ele pergunta de que outras habilidades ele tá falando. E ele conta que lembra que o Kaiden havia comentado sobre isso mais cedo. O Kaiden conta que todas as partes do corpo dele que são afetadas pelo seu poder vão continuar se desenvolvendo, tais como seu sistema nervoso, suas habilidades cognitivas. Então é seguro supor que ele já viesse desenvolvendo essas habilidades passivas por todo esse tempo, e é igual com todos. Após isso, o Kaiden diz a ele que era para virar à esquerda. Então vemos ele correndo mais uma vez, e o Kaiden pergunta por quanto tempo ele pode se manter ativo. Ele conta que como já faz algumas horas desde que ele correu pela última vez, ele acha que dá pra ficar por uns 2 segundos. E se ele for em curtos intervalos de tempo, provavelmente consegue ficar um pouco mais. Após isso, o Kaiden diz a ele pra continuar em frente, então ele pergunta ao Kaiden como ele sabe da direção. Então o gato diz a ele que é apenas pra fazer o que ele diz. Ele conta que se o palpite dele estiver correto, esse incidente está relacionado com algum desperto, e o gato monstro tá indo ao seu encontro. Então o protagonista se pergunta se ele tá falando de outro assim como eles. Nos é mostrado o gato andando, bastante cansado. Então o homem diz que tinha de ser ele, conta que ele apareceu depois de ter ouvido seu comando. Ele conta que algo deu errado, e ele parece diferente do que ele esperava, e mal conseguia se manter de pé. Então o homem diz que nesse estado ele não conseguiria escapar daquela cela. Após o gato ver aquele homem, ele se lembra dos maus tratos que sofreu na mão dele. Então ele fica extremamente hostil após se lembrar disso. O homem se pergunta se o selo que ele colocou durante o procedimento havia se quebrado por o gato estar tão hostil contra ele. E ele conta que com isso parecia que ele estava ficando mais forte. Então o homem fica bastante feliz e conta que ele sabia que ele havia despertado. Então os protagonistas dizendo ao Kaiden que o homem estava lá. Então o Kaiden manda ele voltar e esperar um pouco e se esconder. O protagonista pergunta por que ele fez aquilo, ele conta que aquele era o gatinho. Então o Kaiden conta que aquele homem que estava com ele era um homem desperto. O Kaiden conta que ele não deve nem pensar em enfrentar alguém despertado sem ter um plano primeiro. Então o Kaiden pensa que não é um daqueles malditos que procuram por ele, isso era um alívio. Vemos que o gato tenta atacar aquele homem, então ele apenas utiliza o seu poder e arremessa ele contra a parede. Ele conta que sabia que aquele gato não cairia tão facilmente, então ele utiliza sua habilidade e faz o gato levitar. Ele pergunta ao gato se ele se garante em suportar isso, então arremessa ele mais uma vez contra a parede. O Kaiden pensa que aquele velho era um despertado muito habilidoso, e ele conta que os movimentos sutis que ele tem com a mão indicam que ele possui total controle sobre os próprios poderes. E ele conta que julgando pela potência da força que ele usou no gato deve ser psicocinese. Vemos o homem pensando que aquilo era pouco demais, e ele se pergunta se aquilo era tudo que ele podia. Ele conta que aparentemente o gato adquiriu maior potência física e é mais forte que um gato comum, mas ainda assim faltava alguma coisa. Vemos o protagonista contando que não sabe o que tá acontecendo, mas vai salvar aquele gato agora. Então ele diz que não tá 100%, mas ele não pode esperar mais do que isso. O Kaiden conta que ele não deveria ser tão estúpido, e ele pergunta se não acabou de dizer que aquele homem é um desperto. O Kaiden pergunta a ele se ele pensa que tá na mesma situação de quando lutou contra o gato. O protagonista conta que ele sabe que é diferente, mas ele diz que ainda assim ninguém tem o direito
de fazer aquilo que ele fez. Então o Kaiden fica bastante bravo e manda ele deixar de ser ingênuo, perguntando o que ele acha que consegue fazer. E ele conta que por mais que possa escapar depois disso, ele não sabe do risco que vai se meter por estar mexendo com o despertado. Ele conta que até hoje o protagonista viveu sem ter qualquer ideia da existência dos despertados. Então ele pergunta o que faz ele pensar que ele se garante em enfrentar um. Ele conta que a sensação de enfrentar o gato ou o tigre ou o que quer que seja deve ter sido ótima, mas lutar contra um desperta é completamente distinto. Então ele diz: Jiwoo-seo, é impossível vencer esse combate, ponha isso em sua cabeça. O Kaiden pensa que finalmente ele parecia ter entendido que enfrentar outro desperto significa encarar diretamente a morte. Vemos o gato se levantando mais uma vez e ele estava bastante irritado com aquele homem. Então vemos o homem perguntando por que ele não fugia, estava tentando ameaçar ele. Após isso, o protagonista se move mais uma vez em alta velocidade e aparece na frente do homem. Vemos o senhor despertado se perguntando o que era isso, de onde tinha saído aquele garoto. Mas então ele pensa que isso não importa e se pergunta como ele ousa tentar roubar o seu experimento. Após isso, ele ataca o protagonista, só que ele simplesmente desaparece usando seu poder de velocidade. O homem se pergunta se aquele por acaso era um rastreador, e ele conta que sabia que não deveria ter espalhado seus poderes daquele jeito. Ele pensa que tinha que sair dali agora, antes que outro rastreador chegue. Nos é mostrado o protagonista correndo bastante alegre, ele conta que eles conseguiram. Então Kaiden conta que eles não fizeram coisa nenhuma e agora ele sabe sobre o protagonista. Ele pergunta a ele se ele tem noção do tamanho do risco que ele tá correndo agora. Então o protagonista diz que sabe, mas nem morto ele deixaria aquele gato daquele jeito. Ele conta que tinha que tentar e que não podia ficar parado naquela situação. Então ele começa a rir, o Kaiden diz a ele que não deveria rir, que ele é um imbecil. O Kaiden pensa que não imaginou que ele conseguiria e que ele agiu bem em frente ao adversário e a sua velocidade é muito maior do que ele esperava. O protagonista conta que pode ser estranho o que ele vai dizer agora, mas ele tá bastante feliz. Então Kaiden se pergunta do que ele tava falando. Ele conta que hoje ele aprendeu que os poderes que ele tanto tentava esconder não são tão ruins afinal. E ele explica que logo após aprender isso, ele teve a determinação de fazer algo. Então Kaiden conta que ele deveria estar calado, que isso não é motivo algum de orgulho. Vemos o desperto bastante estressado e ele conta que não acredita que perdeu seu experimento daquela forma. Ele conta que aquele espécime era muito importante para a pesquisa dele. Então ele chama pelo assistente dele e conta que ele acha que tem um rastreador na trilha deles. E ele conta que além disso, o experimento naquele espécime foi provavelmente o primeiro sucesso que eles tiveram. Mas ainda assim, ele foi levado para um rastreador antes que ele conseguisse trazer ele de volta. Ele conta que agora eles vão ter que sair daquele lugar, já que é perigoso ficar ali. Então ele pede ao assistente, chamado Win, para ser mais cuidadoso de agora em diante. Nos é mostrado o Kaiden examinando o gato com seus poderes. Então o protagonista pergunta a ele como aquele animal tava. Então o Kaiden conta que ele vai viver e que sua vida não corre mais riscos. Mas ele conta que ainda assim ele estava completamente exausto por ter sido tão maltratado. Então Kaiden pensa consigo mesmo que isso tudo era uma baita de uma canseira e ele se pergunta por que tá se esforçando tanto. O protagonista conta que é um alívio que aquele gatinho esteja bem. E ele conta que achou que ele ia estar bem pior depois de ver ele apanhando daquela forma. O Kaiden conta que se fosse um gato normal ele certamente teria morrido. E ele conta ao protagonista que na hora que ele foi atacado até a parede foi quebrada. Ele conta que como aquele gato passou pelo processo de despertar, ele se tornou forte o suficiente para sobreviver àqueles ataques. Então o protagonista pergunta ao Kaiden se aquele gato também é um desperto. O Kaiden conta que ele acha que sim. Então o Jiwoo diz que nesse caso seria mais legal chamar ele de gatinho desperto. E o Kaiden se pergunta o que é que ele estava balbuciando. O Kaiden pensa que pode até não ser um despertar correto, mas o seu corpo emana a aura correta. E ele conta que essa é a primeira vez que ele vê isso acontecer com outra criatura viva que não é um ser humano. Ele conta que se lembra de casos de experimentos em animais no passado que resultaram em um status semelhante ao dos despertos. E ele se pergunta se esse gato então foi o primeiro bem-sucedido. Ele conta que se for esse o caso, isso deve ser obra daquele homem. Então o Kaiden chega à conclusão de que eles se envolveram em algo realmente perigoso. Após isso, o protagonista chama pelo Kaiden, diz que ele não parece muito bem. Então o Kaiden dá uma patada na cabeça dele e conta que é claro que ele não tá bem. Ele explica que eles acabaram de se envolver em algo extremamente complicado por culpa da intromissão dele. O Jiwoo conta que ele também pensou nisso, mas ele pergunta o que deveria ter feito naquela situação. E ele conta que o Kaiden viu o que ele estava fazendo com aquele gato e se ele estivesse ignorado, ele poderia ter até morrido. O Kaiden conta que o porquê de ter resgatado ele não vem ao caso agora. E ele diz que o problema surgiu quando ele resolveu enfrentar aquele desperto. E ainda por cima, ele tomou o gato dele à força. Então o Kaiden conta que aquele homem com certeza vai vir atrás dele. O Jiwoo conta que ele não acha isso, que ele pode até ter se irritado, mas não é o suficiente para ir atrás dele. Tudo que ele fez foi salvar um gatinho. O Kaiden pensa que ele era um idiota e que nem faz ideia da confusão em que meteu eles. Então ele pensa que experiências forçando despertares são um dos maiores tabus do mundo deles. Ele conta que aqueles malditos não ficariam parados após alguém ter levado a prova física do crime deles. E não é somente isso, eles nem sabem quem são e nem qual é a relação dele com o mundo dos despertos. Então Kaiden diz que para abafarem o caso eles não vão hesitar em acabar com todos aqueles que estão envolvidos. Ele pensa que é muito azar que algo assim aconteça com Jiwoo, que nem sabia que era um despertado há uma hora atrás. Então ele pensa se deveria explicar os detalhes daquela situação ou não. Então ele diz que provavelmente a melhor opção seria ficar em silêncio, já que ele acabou de descobrir sobre o mundo dos despertos. Ele pensa que é por esse motivo que ainda precisa tratar ele como um ser humano comum. E ele pensa que afinal de contas não é como se algo fosse mudar caso ele explicasse a situação. Vemos o Jiwoo perguntando ao Kaiden se ele tava bravo. E ele conta que sente muito mesmo por ter feito as coisas do jeito que ele queria e por ter preocupado ele. Então o Kaiden se pergunta o que é que ele tá falando e ele conta que não tá preocupado com ele. Ele pede ao protagonista pra parar de agir como um idiota e ele conta que tá assim porque a situação é perigosa e não porque tava preocupado com ele. Então ele pergunta ao protagonista se entendeu o que ele explicou e o Jiwoo responde dizendo sim, de uma forma meio hesitante. O Kaiden conta que tanto faz e que ele deve apenas ser cuidadoso de agora em diante. E ele explica ao Jiwoo que o resultado da sua ação fez com que ele ganhasse um novo inimigo e ele provavelmente vai
vai vir em busca do gato roubado. Então o Ji-woo conta que é isso mesmo, que ele tinha razão. E o Kaiden conta que ele era um garoto extremamente ingênuo. Após isso, o celular do Ji-woo começa a despertar. E ele conta que nem viu as horas passando, que já são 7 da manhã. Vemos ele colocando um casaco e o Kaiden pergunta onde que ele estava indo. O Ji-woo diz a ele que estava indo pra escola, mas o Kaiden diz que ainda nem terminou de falar com ele. Então vemos que ele fica meio confuso, se perguntando se ele realmente ia pra escola. O Ji-woo diz que sim, que ele acabou ficando acordado a noite inteirinha, cuidando da história do gato. Ele diz ao Kaiden que deixou um monte de comida pra ele, que ele não deve se esquecer de comer. Então o Kaiden conta que tá certo. Então de repente o protagonista para e fica meio pensativo. Ele pergunta ao Kaiden o que eles devem fazer se o gato acordar enquanto ele não estiver ali. O Kaiden conta que se é isso que tá preocupando ele nem precisa esquentar a cabeça. E ele diz que no estado atual esse gato não tem energia nem pra se levantar. Ele pergunta ao Ji-woo se não se lembra que ele já tava muito fraco da primeira vez que eles enfrentaram ele. E ele diz que além do mais, o que fez ele pensar que ele seria capaz de derrotar o grande Kaiden. O protagonista fica impressionado e diz ao Kaiden que ele era incrível. E ele diz ao Ji-woo que já cansou de escutar isso da boca de muitas outras pessoas. Ele conta que pode até não ter dito isso antes, mas na verdade ele é extremamente forte. E normalmente ele sequer falaria com alguém como o Ji-woo. O protagonista pergunta se é isso mesmo e diz que não sabia que ele era tão forte. Mas ele pergunta ao Kaiden se por acaso ele se lembra que agora ele é só um gato gordo e o Kaiden manda ele ficar quieto. Após isso, o protagonista mete o pé e ele conta que tava saindo. Mas logo após o Kaiden ter se virado, o protagonista volta chamando por ele. Então ele pergunta ao Kaiden se ele vai estar ali quando ele retornar. Ele conta que seu corpo ainda não estava bem, então por favor ele deveria ficar e descansar. Então o Kaiden se pergunta do que ele tá falando e o protagonista conta que ele deveria apenas ficar. Vemos que o Kaiden fica pensativo por alguns bons segundos. E ele conta que já que o Ji-woo tá implorando tanto, ele vai ficar por mais algum tempo. Mas então ele acaba se olhando no espelho e ele pensa que aquele corpo era uma porcaria. Logo após isso, vemos que haviam chegado vários outros gatos. Então o Kaiden se pergunta o que é que eles estão fazendo. Eles começam a se aproximar do Kaiden e a se esfregar nele. Então ele pergunta o que é que eles estão fazendo, dizendo que isso era muito irritante. Um deles começa a comer a comida que o Ji-woo havia colocado pra ele. E ele pergunta por que ele tá usando roubar a comida do Kaiden. Mas então de repente os gatos ficam bastante assustados e vemos que era o Kaiden liberando seu poder. Após isso ele apenas diz: vocês estão atrapalhando, saiam agora. Vemos que os gatos ficam ainda mais assustados, mas então ele se lembra do Ji-woo dizendo que encontrou ele graças a 3 gatos que gostam de aparecer na sua casa. O Ji-woo havia dito que foram eles que encontraram o Kaiden ferido e levaram o protagonista até ele. E ele conta que nunca teria salvo o Kaiden se não fosse por eles. Após se lembrar disso, o Kaiden desiste de tentar intimidar eles e ele conta que tanto faz e que era apenas comida de gato. Então vemos os gatos olhando bastante desconfiados. E após isso eles voltam a comer a ração, mas continuam desconfiados. Vemos que os 3 ficam observando o Kaiden. Então ele olha pra trás e os 3 desviam o olhar. O Kaiden conta que eles parecem estar gostando bastante daquela ração. Então de repente ele sente fome mais uma vez. Depois de olhar pra cima, vemos que ele encontra 2 latinhas de comida pra gato. Então ele pega aquela lata e ele se pergunta como ele ia abrir aquilo. Após isso ele olha pra sua garra e ele pensa que poderia abrir utilizando ela. Então ele olha pra latinha aberta e ele dá uma risadinha de vilão, dizendo que essa era uma vitória pra ele. Mas logo após isso vemos outros gatos se aproximando dele e eles estavam com o olhar sedento. Depois disso se passam algumas horas e nos é mostrado o Ji-woo chegando em casa. Ele vê toda aquela bagunça no chão e pergunta como eles fizeram aquilo. Então ele percebe que o canto das latas estavam todos cortados e ele se pergunta como os gatos conseguiram fazer aquilo. Vemos o protagonista perguntando a sua mãe se ele é realmente um humano. Então ela conta que sim, que ele é tão humano quanto ela, mas ele é só um pouco mais especial do que as pessoas normais. O Ji-woo pergunta por que motivo então as crianças da sua escola dizem que não conseguem correr tão rápido quanto ele. E ela conta que isso é verdade, mas isso é porque ele tem essa habilidade especial incrível. Então o Ji-woo conta a ela que eles chamam ele de monstro e ele pergunta se é culpa dele por ser diferente. Ela conta que não, e que não é culpa de ninguém, muito menos dele. E o Ji-woo conta que isso não é, qual o motivo deles continuarem fugindo. E ele pergunta a ela por que ninguém quer ser o seu amigo. Após isso a mãe dele abraça ele e nos é mostrado alguns garotos jogando bola e o Ji-woo observando. Vemos que ele tava com um olhar bastante solitário, então de repente ele olha pra trás e vê um gato. Então de repente ele acorda com o professor gritando o nome dele. Então nos é mostrado ele se aproximando do gato lentamente, acariciando ele. Vemos que ele fica bastante feliz após ter feito isso. Então o professor grita mais uma vez com ele, perguntando se ele estava realmente dormindo em sala. Após isso, o protagonista apenas observa a cena, completamente perdido. O professor conta que já até tentou fazer vista grossa, já que ele não costuma fazer essas coisas, mas ele dormiu nas aulas de ontem e de hoje. Então o protagonista pergunta se as aulas realmente tinham acabado. O professor responde bastante confuso e conta que sim, que o sinal acabou de tocar. Ele pergunta ao Ji-woo se estava acontecendo alguma coisa e diz que deve conversar com ele se tiver com algum problema. Então o protagonista conta que entendeu e que a aula tinha acabado, e ele conta ao professor que estava indo embora nesse caso. Após isso, ele apenas sai e bate a porta, então o professor grita ele mais uma vez. Vemos ele correndo pelo corredor do colégio e ele conta que aposta que o Kaiden tá esperando ele. Então ele acaba trombando com o garoto que estava vindo e ele pede desculpas. Vemos que o garoto era o assistente do homem que havia maltratado aquele gato. Então ele pede desculpas, dizendo que estava com um pouco de pressa e o garoto apenas ignora ele. O protagonista conta que ele nem falou nada e que se ele se lembra bem, aquele é um aluno transferido para sua classe. Após isso, ele pede desculpa mais uma vez e ele sai dizendo que tem que correr. E vemos que o garoto apenas caminha em silêncio. Após isso, alguém liga para ele e ele atende a ligação. O homem chama ele de Win, pergunta onde ele estava, então ele conta que estava na escola. Então ele pergunta o que ele estava fazendo na escola quando eles têm tanto trabalho para fazer. E ele pergunta se é assim que ele vai retribuir por ter permitido ele ir à escola por um tempo. Ele pergunta ao Win se ele realmente achou que poderia ser um estudante de verdade. E ele pergunta
pergunta também se não havia avisado a ele que tinham rastreadores atrás dele e ele vai continuar indo pra lá. Após ter escutado isso, o Win conta que sente muito. Então o homem conta que ele deve parar de perder tempo com futilidades e deve voltar agora mesmo pro esconderijo. Então vemos que o Win observa as pessoas lá embaixo e ele ajeita o seu óculos e logo após isso ele sai andando pelo colégio. Vemos que o gato monstro tinha acabado de acordar e ele fica bastante confuso olhando pra todos os lados. Um dos gatos que estavam ali se aproxima dele, então ele fica bastante hostil. Vemos que os gatos ficam bastante assustados, então eles se afastam dele. E ele começa a caminhar na direção dos 3 gatos e ele salta pra atacar eles. De repente ele toma uma patada na cara e vemos que era o Kaiden dando uma bicuda nele. Após isso ele apenas cai durinho no sofá e o Kaiden pergunta o que ele pensa que tá fazendo na sua casa. Vemos que os gatos ficam bastante felizes e começam a se esfregar no Kaiden, então ele se pergunta por que eles são tão pegajosos. Então percebemos que tinha um gato lá no fundo, cutucando ele pra ver se ele tava vivo. Após isso, o Ji-woo chega em casa e os gatos vão correndo até ele. O Ji-woo pergunta como que foi o dia deles. Então ele chama o Kaiden e pergunta se eles haviam comido enquanto ele tava fora. Ele diz ao Kaiden que mesmo que ele não goste, ele tem que comer pelo menos a papinha. Então ele vê que haviam várias latas de comida de gato abertas atrás do Kaiden. Ele conta que eles comeram muito bem hoje também, que ele se preocupou à toa. E ele diz que de qualquer forma o que preocupa mais ele é aquele ali, e ele pergunta por que ele não acordou até agora. O protagonista conta que até o momento ele nem sequer recobrou a consciência. Então Kaiden fala com um olhar bastante culpado que ele havia acordado uma vez. O Ji-woo pergunta se era sério e pergunta quando foi. Então Kaiden conta que foi logo antes dele chegar. O Ji-woo conta que isso é ótimo, que ele temia que ele nunca mais acordasse. O Kaiden conta ao Ji-woo que tem algo que ele vem querendo perguntar e diz que parece que ele não é dono daqueles 3 gatos. Então o protagonista responde ele, dizendo que são gatos de rua. O Kaiden pergunta por que ele tem tantas coisas pra gato então, já que ele não é dono de nenhum deles. Então o protagonista conta que talvez ele fique desapontado quando ele explicar, e o Kaiden diz que isso é ele quem vai julgar. O protagonista diz que quando era mais jovem ele não tinha amigos e dá pra ele imaginar um motivo. E ele conta que sua família se mudava o tempo todo e ele precisava manter uma distância de todos por causa de acabar usando suas habilidades, e por isso ele era bem solitário. Então ele conta que seu primeiro amigo de verdade foi um gatinho. Ele conta que aquele gato também era de rua, mas sempre que ele precisava ele tava lá por ele. Mas um dia ele sumiu e ele procurou até não poder mais. Isso foi na mesma época que ele teve que se mudar mais uma vez e por isso ele nunca mais pôde ver aquele gato. Ele conta que acha que é por esse motivo que sempre que ele encontra um gato na rua ele quer dar pra ele todo o amor do mundo. E ele diz que é por esse motivo que ele compra comida, petiscos e até brinquedos, e quando ele menos percebeu, de 1 viraram 3. Ele diz que sabe que não pode cuidar de todos os gatos do mundo, mas ele pode pelo menos ajudar aqueles que estão próximos dele. Então ele diz ao Kaiden que ele sabe que é bastante idiota da parte dele. Após ouvir isso, o Kaiden apenas encara ele, desvia o olhar, dizendo que sim, que não era grande coisa. Vemos o protagonista se espreguiçando e dizendo que tava com sono e que apesar de ter dormido na escola ainda tava morto de cansaço. Então o Kaiden diz que é claro que ele estaria cansado, já que o corpo dele tá esgotado por ter usado habilidades sem treinamento algum. E além disso, ele não teve qualquer descanso desde aquele incidente. O Ji-woo conta que então é esse o motivo, e ele conta que tava realmente estranhando essa falta de energia ultimamente. Após isso, ele se deita, dizendo que tanto faz e que ele vai apenas tirar um cochilo agora. Então ele chama pelo Kaiden, e o Kaiden pergunta o que é que ele quer falar. Ele conta que tá muito feliz pelo Kaiden tá ali, diz que ele não deve se esquecer, que ele precisa ficar até se recuperar. E ele pede ao Kaiden pra prometer isso. Então o Kaiden apenas diz a ele que deveria esquecer isso tudo e ir dormir. Nos é mostrado ele observando o protagonista, então ele olha pra frente e apenas dá um suspiro. Vemos o homem perguntando em tom de raiva por que aquilo não funcionava, e ele pergunta novamente qual era o porquê. Ele conta que o outro experimento foi definitivamente um sucesso e ele diz que não funciona nem usando as mesmas drogas. Então ele pergunta ao Win se ele tem certeza que todos aqueles outros tinham falecido. Ele pergunta se eles não iriam reviver pelo despertar, assim como aquele outro. Então o Win diz que sim, que ele checou se os corações estavam batendo 1 hora atrás e novamente há alguns minutos. O homem conta que isso era ruim, que isso quer dizer que eles estão realmente mortos. Vemos ele pensando que não tinha mais tempo e que logo eles vão perguntar sobre os resultados e mais cedo ou mais tarde os rastreadores vão encontrar eles. Então ele diz ao Win que deve trazer mais alguns gatos para eles refazerem todos os testes. E o Win chama eles de mestre e conta que eles eram os últimos animais que eles tinham em estoque. O homem pergunta se eles já haviam utilizado todos e conta que se é esse o caso, eles deveriam pegar mais. O Win conta que as pessoas estão começando a suspeitar dos desaparecimentos da vizinhança e o número de denúncias também subiu, então a polícia tá de olho. Mas o homem manda ele ficar quieto e apenas ataca ele no rosto. Ele pergunta ao Win com quem ele pensa que tá falando. Então ele diz ao homem que sente muito pela insolência. Ele diz ao Win que isso é perigoso nesse bairro, então ele deveria ir até outros e trazer eles até ali. E ele pergunta se realmente tem que falar cada detalhe para que ele possa fazer alguma coisa. Vemos que o homem sai andando bastante irritado e ele chama ele de imbecil e inútil. Ele pensa se aquele garoto tem noção do quão difícil é conseguir fazer qualquer avanço nesse experimento e ele pensa que não pode desistir tão fácil assim. Após isso, nos é mostrado o Ji-woo dormindo e o Kaiden meditando para recuperar os seus poderes. Ele pensa que isso estava deixando ele louco e que não estava conseguindo recuperar suas forças. Ele conta que ainda não tá recuperado, mas o pior é que ele utilizou poderes que são superiores à capacidade daquele corpo. E ele conta que além disso, sua recuperação lenta pode ser porque ele transferiu uma parte dos seus poderes pro Ji-woo. Mas ele pensa que não se arrepende porque naquele momento não havia outra alternativa, que se ele não tivesse ajudado, ele não sabe o que poderia ter acontecido. Então ele diz que aquele despertado com certeza ainda seria um problema. Vemos ele pensando que não é qualquer um que tenha coragem para fazer um experimento estritamente banido no mundo dos despertos. E ele diz que tem certeza que aquele homem não vai sossegar enquanto não encontrar o seu experimento. Ele
pensa que se tiver muita sorte ele pode fugir logo por causa dos rastreadores. Mas caso ele não fuja, isso pode se tornar um grande problema. O Kaiden pensa que não deve ser fácil pra ele, já que ele acabou de descobrir sobre o mundo dos despertos e já tem que enfrentar diretamente um. Então de repente vemos o Ji-Woo dizendo que ele não consegue respirar e parece que tem algo apertando ele. Vemos que era o Kaiden que estava deitado em cima da barriga dele, então ele fica bastante nervoso. Após isso ele apenas desce de cima do Ji-Woo e ele se pergunta quando foi que ele parou em cima dele. O Ji-Woo acorda contando que ele teve um pesadelo horrível e que nesse pesadelo alguém veio pra cima dele e começou a estrangular e ele não conseguia nem respirar. Então vemos o Kaiden com um olhar mortífero e ele conta que nunca faria isso. Mas após isso o Ji-Woo olha pra ele e ele fica pianinho. O Kaiden se faz de sonso e ele conta que entende que ele teve um pesadelo. Então vemos o Ji-Woo dizendo que seu peito ainda estava pesado. O protagonista conta que sim, que deve ser por tudo que aconteceu nos últimos dias. O Ji-Woo conta que as coisas que ouviu do Kaiden não saem da cabeça dele também. E o Kaiden diz a ele que não deveria esquecer do dono do experimento que ele roubou. O Ji-Woo conta que é claro que ele se lembra disso também. Mas o Kaiden conta que pelo jeito que ele ficava rindo à toa, ele não parecia ter noção da gravidade da situação. Então o Kaiden apenas suspira e o Ji-Woo agradece ele por se preocupar. Ele conta que sabe que deveria se sentir mal por ter causado problemas, mas por algum motivo ele meio que se sente feliz. Então vemos o Kaiden meio pasmo e ele diz ao Ji-Woo que deve ficar calado e pergunta quem foi que disse que ele estava preocupado com ele. Então o Ji-Woo diz: "Ué, e você não tá?" E ele grita dizendo que é claro que não e que ele apenas orienta ele porque ele ajudou quando ele precisou. Vemos o Kaiden pensando: "Eu, preocupado com ele? Eu só tenho tempo pra pensar em mim mesmo." Então o Ji-Woo pergunta a si mesmo se ele estava enganado sobre isso. O Kaiden conta que se ele tá tão pensativo, então ele vai ensinar algo a ele. Então o Ji-Woo pergunta o que era e ele conta que era uma forma eficiente de aumentar suas habilidades. O Ji-Woo pergunta se realmente dá pra fazer isso e o Kaiden conta que sim. E o Ji-Woo pergunta se nesse caso ele vai realmente ensinar ele. O Kaiden conta que foi isso que ele acabou de falar e conta que ele deve parar de fazer perguntas redundantes. Vemos que eles estavam em outro cômodo da casa e o Kaiden diz que não era nada mal e que aquele quarto iria servir. O Ji-Woo diz que tem bastante espaço no porão, então o Kaiden conta que eles iriam começar agora. O Kaiden explica a ele que até agora ele tem usado cegamente suas habilidades de esperta e ele só pôde desenvolver elas com uso desregulado. Mas o Kaiden explica pra ele que se ele utilizar o método que ele vai ensinar, o seu crescimento vai ser muito maior e melhor. Mas o Kaiden conta que já deve ficar bem claro que essas coisas não vão acontecer de imediato e que suas habilidades não se desenvolvem em questão de dias e normalmente leva muito, mas muito tempo. E ele conta que além disso, fatores como talento e método de treinamento influenciam bastante. Então ele conta que não há garantia de desenvolvimento em anos ou até mesmo em décadas. O Ji-Woo pergunta se nesse caso pode ser que ele não melhore nada. Então o Kaiden conta que ele não tem tanta certeza disso e tudo depende do talento dele. Ele conta que ser capaz de desenvolver suas habilidades é uma coisa, mas ser capaz de usar elas de uma forma eficiente é outra. Então ele diz que só as etapas de desenvolvimento durarão meses. O Ji-Woo pergunta ao Kaiden quanto tempo foi que ele levou. E o Kaiden pergunta do que ele tá falando, já que esse é um método que ele mesmo desenvolveu. Após isso, o Kaiden põe a pata no peito dele e ele começa a utilizar sua habilidade. O Ji-Woo pensa que isso parece igual da última vez, quando o Kaiden deu os poderes a ele. O Kaiden diz: "Escute atentamente. As raízes das habilidades despertas são oriundas do coração. Cada vez que ele bater, seu sangue carregará energia por todo o seu corpo." Então ele conta que iria inserir sua própria energia no coração dele para facilitar que ele sentisse sua própria energia circulando pelo corpo. E ele conta que isso iria ajudar ele a melhorar seus poderes. Ele conta ao Ji-Woo que deve prestar atenção e se lembrar dessa sensação. Então o Kaiden conta que iria começar agora. Vemos que após ter começado, o protagonista sente um pouco de dor, então o Kaiden diz que ele deveria resistir a essa dor. Após isso, os dois começam a emitir raios e vemos um clarão de luz. O Kaiden pensa que estava bastante exausto e ele diz que vai ser um pouco difícil refazer isso por enquanto. Mas ele diz ao Ji-Woo que se ele continuar tentando reproduzir esses efeitos por alguns meses sem descanso, então ele vai ser capaz de fazer isso. O Ji-Woo pergunta se não foi isso que ele acabou de fazer com a mão dele. Então o Kaiden fica bem bolado, se perguntando como ele tinha conseguido imitar ele. O Ji-Woo conta que conseguia mover sua energia exatamente da forma que o Kaiden havia mostrado. Então ele demonstra e pergunta ao Kaiden se era assim que ele deveria fazer, e o Kaiden se pergunta como é que ele tá imitando de primeira. Vemos o Kaiden observando o Ji-Woo, então nos é mostrado ele sentado em uma posição de lótus. Após isso, o Ji-Woo suspira e o Kaiden pensa que mesmo tendo passado a sua energia pra ele, esses resultados são inacreditáveis. Ele pensa que o prota não só foi capaz de movimentar o que passou pelo próprio corpo instantaneamente, como também conseguiu fazer o mesmo com a própria energia em apenas algumas horas. Após isso, o Ji-Woo expira e ele conta que não sabe se tá fazendo direito, assim como o Kaiden havia ensinado. Ele se pergunta se a energia estava realmente se concentrando no seu coração. O Kaiden conta que se as coisas não fossem ser difíceis, então pra começo de conversa ele nem teria falado o que seria. E ele conta que, pra ser sincero, tava sendo bem estranho e era como se as suas habilidades fossem entregues em uma bandeja de prata. O Ji-Woo conta que ainda assim ele pensou que poderia pelo menos sentir a energia circulando pelo seu corpo. E ele conta que só foi capaz de sentir a energia quando tava lá no porão, mas talvez ele simplesmente não tenha muito talento. Após isso, o celular do Ji-Woo desperta e ele conta que já eram 8 da manhã. Ele sai correndo e sobe as escadas na maior pressa. Então ele conta que nem tinha visto as horas passarem. Vemos ele descendo a escada, correndo, e ele conta que nem tinha colocado ainda a comida pros gatos. Então nos é mostrado ele bastante afobado e entornando a ração. Após isso, ele diz ao Kaiden que tava indo e conta que vai deixar a comida pros 3 no quintal antes de sair. Então de repente o Kaiden fica bastante pensativo e ele suspira, pensando que o Ji-Woo nunca se lembra da própria comida. Ele se lembra do Ji-Woo dizendo: "Talvez eu não tenha talento." Então ele conta que isso era bastante engraçado e a quantidade de energia pode até ser pequena demais para que ele sinta, mas com toda certeza
certeza ele já consegue concentrar ela no seu coração. Então Kaiden pensa que era a primeira vez que ele via alguém cujo progresso seja imediato, com exceção dele, é claro. Então ele começa a pensar enquanto lambe a própria pata e de repente surge algo na mente dele. Ele pensa, espera, meu método é realmente eficaz? Parando pra pensar, eu nunca ensinei ou sequer mostrei isso pra ninguém. Então ele pensa que se tivesse mostrado, talvez outros despertes teriam desenvolvido suas habilidades tão rápidas quanto o Ji-Woo e ficado muito mais fortes. E ele diz, é isso, fui eu que fiz aquilo com o Ji-Woo. Ele pensa que explicou de uma forma tão fácil que ele conseguiu sentir energia pelo próprio corpo com muita facilidade. Então ele conta que nem se admira por ele ter se desenvolvido tão rápido, que era o grande Kaiden, que era extraordinário. Após isso, os gatos começam a correr e o Kaiden observa e vê que eles estavam comendo. O Kaiden pensa que eles eram uns idiotas e parece que eles já tinham acabado com a própria comida. Então, quando os gatos estão prestes a comer a comida dele, ele conta que eles não deveriam nem pensar nisso. Vemos que o Kaiden estava bastante pistola, ele começa a liberar as habilidades dele para intimidar os gatos. Então vemos que os 3 gatos haviam abaixado a cabeça e o Kaiden conta que nesse caso eles entendem o que ele diz. Após isso, os gatos começam a se esfregar no Kaiden e ele grita, tá legal, podem comer a minha comida, mas só me deixe em paz. Nos é mostrado o Ji-Woo no colégio, ele conta que era muito bom, que ele não tinha se atrasado hoje. Então ele começa a bocejar e vemos que ele tava com a maior cara de sono. Ele pensa que tava muito sonolento, porque ele nem tem dormido direito nos últimos dias. Então o protagonista pensa que na verdade muita coisa tem acontecido ultimamente, mas ainda assim era bem legal estar com o Kaiden. Ele diz que dessa forma era muito melhor do que estar sozinho. Então de repente ele acorda mais uma vez com o professor gritando o nome dele, dizendo pra ele acordar agora mesmo. Ele acorda todo assustado e se pergunta o que estava acontecendo. Então o professor pergunta o que é que tá acontecendo com ele ultimamente, tudo que ele faz em sala é dormir. Então o Jill começa a olhar pros lados, perdidaço, se perguntando onde que ele tava. Então o professor pergunta por que ele tá igual uma barata tonta, enquanto que ele tá dormindo desde cedo e a aula já acabou. Ele pensa que nem sabe o que faz com ele, já que ele era um aluno modelo. Então ele muda de assunto e pergunta se alguém sabe o que estava acontecendo com o Win pra ele ter faltado hoje e ele sequer atende o telefone. Pelo visto ele ainda nem fez amigos desde a transferência dele. Então o Jill olha pra trás e ele percebe que o Win realmente havia faltado. Vemos o Jill andando na rua e ele pensa que com certeza o Kaiden tava esperando por ele de novo, então ele se pergunta se ele havia comido o que ele deixou pra ele. Após isso, vemos que de repente o protagonista para e começa a observar alguma coisa. Ele percebe que haviam 3 valentões intimidando o Win, e um deles conta que já havia avisado a ele pra trazer alguma coisa. Vemos eles entornando tudo que tava na mochila dele e eles contam que ele era um imbecil e que só tinha ração na mochila dele. Após isso, o Win apenas observa tudo em silêncio, e é nesse momento que o Ji-Woo se aproxima e ele se pergunta ao Win o que ele tava fazendo ali. Um dos valentões pergunta quem era aquele idiota e conta que ele não deveria se meter onde ele não foi chamado. Então o Ji-Woo diz, acho que não tem como, já que ele é meu colega de classe, né? Após ouvir isso, todos os valentões olham pra ele bem confusos. Então um deles se aproxima do protagonista e chama ele de franguinho e tenta dar um tapa nele, mas o protagonista acaba desviando. Vemos que o valentão fica bastante pistola e ele conta que aquele idiota tava desviando dele. Após isso, ele tenta atingir o Ji-Woo diversas vezes, mas ele desvia de todas. Então o Ji-Woo conta que eles devem parar por ali, já que tá cheio de gente olhando a situação. O outro valentão conta que eles deveriam parar e deixar ele em paz. Então ele conta que eles estão agindo feito idiotas e estão envergonhando ele. Então o valentão diz, ei você? E o Ji-Woo pergunta se ele tava falando com ele. Ele conta que é isso mesmo, então pergunta se é ele o carinha que alimenta os gatos de rua. O Ji-Woo conta que sim, pergunta como que ele sabe disso. Então o valentão diz que é melhor ele ficar de olhos abertos e se encontrar com ele de novo, ele tá morto. Após isso, vemos o Win arrumando a mochila dele, então o Ji-Woo pergunta se ele tava legal. Mas o Win apenas ignora ele, sai andando, como se nada tivesse acontecido. Vemos que o Ji-Woo vai atrás dele e pergunta por que ele não apareceu na escola hoje. Ele conta que viu que ele tem muita ração na bolsa dele, então pergunta se ele tem gatos e cães em casa. Após isso, o Win deixa ele no vácuo de novo e o Ji-Woo conta pra ele que ele só tem gatos. Após isso, ele conta que ia por ali, ele se despede do Win, mas o Win deixa ele no vácuo mais uma vez. Vemos que ele havia chegado em casa, então ele começa a cumprimentar os gatos. Ele pergunta onde estava o Kaiden agora. Então ele sobe a escada, bastante animado, dizendo que o Kaiden deve estar lá em cima, mas quando ele chega, ele percebe que não tava. O Ji-Woo começa a procurar pelo Kaiden por toda a casa, e vemos que ele estava um pouco preocupado. Então ele se pergunta se o Kaiden tinha ido embora sem nem se despedir. E de repente ele grita na maior altura, dizendo que o Kaiden era um malvado. Ele pergunta como ele pôde ir embora sem sequer avisar. Então nos é mostrado o Kaiden escutando a conversa e ele tava full pistola. O Ji-Woo continua gritando, dizendo que mesmo que fosse uma emergência, ele deveria ter pelo menos avisado. Então vemos que o Kaiden tava sentado no trono, soltando um barro.